Pô, aquilo ali era um... Vamos lá, aquilo ali era um arpoador da época. A galera, só que lá, né, Venice Beach, pô, a história de Venice é Venice aqui, ó. Eu sou, pô. Venice ganha ou perde pra Malibu? Malibu é outra área, é surf, né? É surf. Venice é mais arpoador, né? É arpoador. Rapaziada. Underground. Aquela época do... Pode parar com esse negócio! Eu não vou pagar mais essa mensalidade, eu não quero mais treinar com você. Já enchi o saco desse teu tipo de aula. Eu não vou pagar. Vai pagar! Vai pagar! Você malhou no Radar. Porra, na Pump Iron. Pump Iron. Deu aula na Corpore. Porra. A gente deu um treino na Corpore. Tu era um casca grossíssimo. Com o Ceará, cara. Ceará tava? Ceará, tu levou Ceará, foi você. Ceará, faixa roxa, e foi você lá. Eu dava aula na Corp, vocês foram de manhã, não esqueço. Saiu faísca, né? Eu não lembro, eu lembro, ele falou hoje, ele hoje a gente conversando, ele falou, pô, bicho. Porque o Ceará treinava comigo judô na academia. Ele era judô, cara. Ele fazia judô comigo na academia. Aí ele foi treinar naquele dia, chão, aí ele falou, porra, meu irmão, porra, eu tava ali, mas eu... Ronaldo Ceará. Ele falou, eu tava ali, mas eu não tava à vontade, cara, porque, porra... Dois amigos. Você já era, pra mim, você já era um ídolo, porque tu era mais velho, sou 5 anos mais velho. Tu era mais velho, tu era faixa preta, porra, e eu treinava contigo, judô, porra. Aí ele falou, porra, irmão, aí eu falei, pô, mas eu lembro do Rola, meu irmão, tu duro, tu faixa roxa, dureza. Ele falou, pois é, bicho, o treino foi maior dureza. Eu falei, mas sempre foi. Ele falou, não, mas aquele dia foi maior dureza que o Malibu tava lá olhando, pai, e eu, porra, treinando duro. Eu falei, pô, cara, mas foi bom a beça. Ele falou, foi, mas eu fiquei constrangido, cara, porque a gente era muito amigo. Eu falei, pô, não, cara, mas foi legal. Eu falei, mas foi legal. Eu vi o Ronaldo Ceará com um Jefferson da Jope, uma trocação de tapa, meu, que eu tive que parar, meu irmão. Ele era caixa grossa. Porradaria do caramba. Fomos pra Bali, ele me ajudava lá na hora de contar os sarong pra botar no container. A gente ficava 30 dias de bobeira. Um dia ele trabalhava, curtiu pra caramba, foi pra boate, tirou uma onda danada. Chegou uma vez, eu tava assim, acordando de manhã, ele tava voltando da festa. Fomos juntos pra lá. E a gente botava uma palha e dá uns treinos lá, né, cara? Foi antes de eu voltar pro jiu-jitsu, quando eu tava na Indonésia. Depois eu voltei, aí consegui algumas competições, né? Fiz algumas boas competições, mas o Ceará sempre esteve lá comigo, muito gente boa, muito bacana, cara. A gente teve uma vida boa, né, Magrão? Pô. Uma vida boa. Você lá no Radar, cara, no Pump Iron, 2 academias pioneiras, né, cara? A Pump Iron era pioneira. Depois se tornou Heavy Dutch, que teve que mudar o nome lá, mas era pioneira. E o Radar? Também, da época, dos anos 90, o Radar veio... Lá em Copa, né? Veio diferente, né? Na ladeira? Na ladeira, com as máquinas diferentonas, com o Tucano. Grande, o Tucano. Sérgio Tucano. Porra, Sérgio Tucano. Baixinho, forte pra caramba. Eu tive uma namorada que ele queria botar ela pra virar fisiculturista. Porque todo mundo tinha que ser fisiculturista na mão dele. Todo mundo pra fisiculturista. Tucano, me lembro bem do Tucano. Hoje ele tá no interior de São Paulo. É um mestre, aquele cara. Tucano é um mestre. Das antigas. Sabe muita coisa. Cara. Tinha uma galera lá também, tinha um... Não, tinha o Xande Negão. Xande Negão. Xande Negão veio do Radar. Tá fazendo sucesso aí, então, né? Pra você ver, o Xande Negão é cria de Tucano. Me lembro dele, simpático também, gente muito boa. Pô, gente boa pra caramba. O Xande Negão hoje é o cara, né? Eu ouvi falar. Fez um bom trabalho com a Graciane, meu irmão alavancou. Pegou os artistas. Tá inaugurando a segunda academia dele aí agora, tá bem. Então, Xande Negão pegou os artistas, tu pegou os lutadores. Eu fui para o lado da luta. Porque já era meu negócio era luta, né, Malibu? Então, eu emburaquei Anderson Silva, tu treinou? Anderson. Quem mais tu treinou? Jacaré, tu treinou? Jacaré. Quem mais? Minotauro. Porra, Minotouro. Pô, cara. Porra, será que o Malibu consegue treinar contigo ou eu tô muito caidinho? Não, cara, eu treino qualquer Só pessoa. os atletas? Porque hoje é mesmo. Mas se um cara normal quiser treinar com você? Pô, cara, não tenho tempo. E se a pessoa quiser encaixar no treinamento de outra pessoa, não dá? Não dá porque o treinamento é muito forte, né? Não dá pra treinar coisa. Nós somos pessoas normais. Não se misturam com X-Men. Não, é que é normal, o treino. Porque a rapaziada é X-Men, né? É, X-Men. Quais são os atletas que você tá treinando hoje? Pô, da geração nova? É uma geração nova, né, cara? Engraçado. Depois de passar Tem um que chama Trator. Rodolfo Trator acabou de ganhar o cinturão do LFA. O LFA
é uma organização americana, né? E que veio para o Brasil já vão fazer 2 anos ou 3 quase já, se estabeleceu aqui no Brasil. Hoje é um... O LFA não tem nada a ver com o Jorge Guimarães, não? Não, o LFA é do Ed. É o Ed. É do Ed, pô. É o Ed, Do mas Ed é o Ed. é do Não, Ed. no Joinha não. O É do LFA Ed, tá. é o... Mas o Ed era sócio do Joinha. É sócio na questão de manager de atleta, mas o LFA é do Ed. O Ed tem um outro sócio americano que eu esqueço o nome dele. E hoje, o LFA no Brasil é o Rafael Feijão, que é o vice... O Rafael Feijão é o vice-presidente do LFA Brasil. O Ed veio para o Brasil, o Feijão começou a trabalhar com ele e desenvolveu um evento que é fantástico, um negócio... Cara, o LFA Brasil, ele não perde nada pro LFA nos Estados Unidos. Nada. Eu já fui nos dois. Nada. E abriu uma oportunidade muito grande para os atletas brasileiros, cara, porque você ganhando o cinturão do LFA... Você tem espaço para, de repente, entrar ou você no vai UFC. pro UFC, ou você vai pro Contender, ou você vai para um Bellator. E você tem atleta no Contender hoje? Estão indo 2 agora do novo, porque o Lucas ganhou o cinturão do LFA na... Lucas o quê? Ah, cara, Lucas Oliveira, eu acho, se não me engano, é MMA. O Lucas, que é atleta do Pedro Rizzo, mas faz o trabalho de preparação comigo. Ele é lá do time do Pedro Rizzo. Então, o que acontece? Ele ganhou da 8-3, o cinturão da 8-3 no LFA, e agora vai pro Contender. O Rodolfo acabou de ganhar o cinturão do LFA na 9-3, vai pro Contender também, quer dizer... Passando pelo Contender. Contender é do Dan White. É do Dan White. Aquele seletivo que no dia, dependendo da luta, ele escolhe o cara. Escolhe quem vai pro UFC. Pro UFC. Aí fecha um contrato. Fecha um contrato, pô. Então, pô, bacana, cara. Agora eu vou te confessar uma coisa, Rogerão. Eu sei que você já treinou, porra, grandes nomes. Mas eu, ultimamente, o que me impressionou, que eu sei que passou pela tua mão, tá contigo, foi a Mackenzie Dern. Porra, a Mackenzie, cara. Mackenzie. Cara, eu tô muito bem, a Mackenzie. Com essa garota agora, que é a Rio, né? É, Angela Hill. Angela Hill, que é uma Strike. trocadora. Strike, a Mackenzie. Porra, a Mackenzie partiu. Esquece. Não finalizou, mas atropelou. Não, deu um show. É porque ela foi muito pro grande empalde ali. Ela melhorou muito gás. Cara, a Mackenzie, cara, é bom. E a Angela Hill lutou muito bem. Duríssima, lutou bem. Eu acho que foi a melhor luta da Angela Hill e a melhor da Mackenzie. A Mackenzie. O Malibu, a Mackenzie, eu gosto de falar da Mackenzie porque eu falo. A Mackenzie é diferenciada de todos os atletas que eu já treinei na vida. Vou falar o porquê. Vou voltar para a origem. O Megaton é o pai dela, o Ayrton Megaton. O Ayrton Megaton começou a treinar judô comigo aos 8 anos de idade. Quem deu a faixa preta de judô para ele foi eu, cara. Eu fui para América em 87, eu fui para o Colorado, fiquei lá, competi, ia ficar nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. O Megaton, no ano seguinte, ele falou, pô, mestre, eu vou embora para os Estados Unidos tentar a vida lá. Foi embora. Aí ele foi embora para lá. Começou lá tentando judô, viu que o judô não ia dar uma fonte de renda para ele. O que ele fez? Ele foi no jiu-jitsu. Aí ele começou a competir no jiu-jitsu. Quando ele competiu a primeira vez no Flamengo. Mas o Megaton, presta atenção, o Megaton, quando era faixa preta de judô, eu já colocava ele nos campeonatos de jiu-jitsu aqui no Brasil. Me lembro. Então ele já competia aqui no Brasil como faixa preta de jiu-jitsu. Era judoca e ganhava. E já ganhava. Ele era duro. Ele era muito bom. Mas o Megaton era diferenciado, ele era muito bom. E aí, cara, olha que história bacana, né? Aí, quando o Anderson fez a última luta, eu estava com o Anderson na última luta. Eu fui da primeira à última com ele. Quando eu voltei, eu estava decidido a me aposentar de treino de preparação para lutador. Falei, pô, cara, 63 anos, pô, já vou alcançar isso de novo. Não vou ter mais um Anderson. Não tem mais um Anderson. Eu falei, não vai ter mais um Anderson. Cara, e o Anderson eu fui muito no level, né, que é o melhor de todos os tempos. Cara, quando você chega nesse nível, você olha, você fala, cara, eu não posso descer, eu quero ficar nisso aqui, eu tenho que me manter aqui. E eu olhava e não via a possibilidade de chegar nisso de novo. Eu falei, ó, chega, deixa eu me aposentar, deu pra mim, tô feliz, satisfeito
Porra. O que aconteceu, cara? Eu cheguei no Brasil com essa ideia. Cara, uma semana depois, o Megaton liga e fala assim: mestre, a Mackenzie quer te ligar. Posso passar teu número pra ela? Eu falei, passa, manda ela me ligar. Aí tá, ela me liga, eu falo, fala Mackenzie. Ela, tio, ela me chama de tio. Tio, eu tô precisando do senhor. Tô precisando do senhor. Preciso melhorar minha forma, preciso melhorar meu gás e outra coisa. Preciso bater peso bem. Pô, tio, o senhor vem? Aí eu falei, Mackenzie, não posso falar não pra você por causa do teu pai. Como é que eu falo não? Tô indo. E tô nisso, já tô há 3 anos com a Mackenzie. Olha aqui como é que a vida é, né, cara? E hoje eu falo diferente. Por que eu falo que a Mackenzie é diferente? Porque pelo histórico que eu tenho com o pai dela, que é como se fosse família pra mim, como se fosse, não é uma família, porque a nossa ligação foi muito grande, eu e ele. A Mackenzie, eu vi ela na barriga da mãe, e ela pequenininha ia me ver treinar o pai dela. E ela falava assim pra mim, ela fala, eu era pequenininho, eu ficava olhando o seu treinar meu pai e fala, eu quero isso pra mim um dia. Eu quero treinar com o tio um dia. Olha isso, cara, como é que a vida é, Malibu. Ela falava. Fala. E aí, o que aconteceu? Hoje, cara, a Mackenzie é como se fosse uma filha, né? É família, é um negócio assim, é diferente treinar a Mackenzie, porque tem um sentimento do legado, né, que foi feito dentro do judô e o Megaton dentro do jiu-jitsu, que fez isso com ela se tornou uma campeã de jiu-jitsu fora da curva, e hoje no MMA, cara, ela tem mais uma luta, 2, vai lutar pelo cinturão, cara. Então, você vê que... Quem é a campeã da categoria? É a chinesa. É a chinesa. É a chinesa. Dura, hein? É dura, mas a Mackenzie é muito dura, Malibu. Mas a Mackenzie é muito dura, cara. A Mackenzie... As duas são super duras. Então, vamos lá. Eu acho a Mackenzie muito mais técnica do que a chinesa. Mas a chinesa... É dura. A chinesa... Porque eu trabalho só com atleta, então meus atletas estão sob controle, porque tem avaliação o tempo todo dos meus atletas. Então, você só trabalha com atleta. Só, eu então, já sei, eu queria sei que o cara é saudável. Aguenta. Tá ali é saudável. Ele... Então eu vou te dar hoje eu aprendi uma frase que eu quero falar ela aqui nesse podcast, que é o seguinte: cheguei para um professor de ginástica, estava dando aula para uma senhora, e a senhora é uma senhora muito simpática, e o professor um pouco assim ressabiado comigo, porque ele sabe que eu sou do jiu-jitsu, tem um pouco de e tal, fica receio, né? E aí eu fui querer ser simpático com ele e virei e falei assim, porra, tá botando essa coroa aí, tá sarada, hein? Aí ele falou assim, sarada não, curada. Então, isso aí, e pra mim, eu tava ali, porque eu tava acabando de vir numa situação que eu tinha que... O cérebro, o que acontece? O meu cérebro, quando eu tô meio ruim e começa a malhar, o cérebro reage de uma forma que ele me fortalece. Por exemplo, uma gripe, tô com gripado. Eu faço uma musculação, o cérebro fala, tá na hora de fortalecer. Eu começo a me ficar mais forte. Ou seja, ficar sarado é a tua especialidade. Mas tem muita gente que precisa só ficar curado. Saudável. Curado de um pulmão ruim. Um pulmão, o cara fuma pra cacete. Porra, meu irmão, vai pro cabipá. Tá trabalhando o pulmão, bicho. É uma fisioterapia, com peso. Isso melhora o cara. O cérebro reage de uma forma e te ajuda. O exercício, vamos falar de exercício. Vou falar sobre o exercício melhora, cara. Pô, o exercício físico é um santo remédio, cara. As pessoas ainda não entenderam a necessidade que a gente tem do exercício, cara. Entendeu? Porque ele promove muita coisa. Não é só força, não é só estética, ficar legal, sarado. Não é só ficar sarado. É uma questão de performance, cara, de saúde. Ficar sentindo bem, de ficar sentindo bem, cara. De controle glicêmico. Sabe a coisa? O controle glicêmico, o cara que tem talvez uma predisposição a ser diabético, o cara que tem uma predisposição a qualquer coisa. O que acontece, cara? O exercício, ele só traz benefício, cara. O exercício faz mal nenhum, pelo contrário. O exercício só te faz bem, cara. Não, assim, N fatores, mas exercício, no modo geral, só te faz bem. Musculação eu sou suspeito para falar, porque eu sou um cara... Você não é muito chegado, eu sou o cara do treinamento mas de força. O seguinte, de musculação a gente sabe que tu é o expert. Mas o que a gente, talvez algumas pessoas não saibam, é a história da tua vida, né, cara? A gente é da época do arpoador, né? Cara, eu me lembro uma frase que você falou para mim, nesses áudios que eu mando para você, espero você me responder, ansioso, né?
e você, numa conversa comigo, você virou e falou assim, Malibu, você é o mestre de viver feliz. Você usou essa frase e eu gravei. E eu parei para pensar, realmente, eu não estresso muito, eu estou sempre feliz, estou sempre vendo a vida feliz. Aí você fala, pô, Malibu, a gente faz a mesma coisa que a gente sempre fez desde garoto. Eu vou para os Estados Unidos, arrumo meu dolinha, tu arrumou tua bocada lá na Europa, arruma teu ourinho, e a gente passa para os outros o que a gente sabe fazer. É a nossa história, a nossa conversa, é o nosso astral. Porque tem que ter uma boa good vibe, né? Tem que ter uma good vibe. E você tem essa good vibe. E eu, modéstia à parte, eu sinto que as pessoas que são chegadas a mim curtem de estar comigo. Claro que não é todo mundo que gosta do Rogerão. Gosta mais do Rogerão do que do Malibu. Não. O cara que ri muito, que é muito feliz, incomoda. A felicidade incomoda. E você é o seguinte, né? Eu vejo as tuas postagens, eu estou acompanhando o teu Instagram, tá pá, eu pá também, você pá. Eu nem via, eu não via não, mas hoje eu vi, porque eu ia te entrevistar, né? Falei, porra, o Rogerão tá bem, olha lá o Instagram dele subindo, né? Muito engajamento lá. E eu vejo muito as postagens, quando eu vou pra Europa, né? E você vai pros States. A gente fica curtindo, né? Eu vejo as tuas postagens, porra, eu vejo você na Gold Gym, cara. Conta um pouquinho as personalidades, porque na Gold Gym, eu me lembro que uma vez eu cheguei na Gold Gym e tava aquele Mickey Rourke. Aí eu, porra, vou fotografar, Mickey Rourke. Aí o cara veio um fortão lá, vamos, aqui não pode fotografar, porque é um lugar que as pessoas malham. Tem muita celebridade. Hoje conta pode. Um pouquinho pra hoje com a rede social não tem, ninguém proíbe mais isso, né? Mas na antiga os caras não... porque eu acho que era uma máquina que mas na antiga os caras realmente cortavam. Não deixava filmar, não podia, era mó... Fui na Califórnia, era mó onda. Eu tenho foto desde que eu vou lá, né? Você vai lá na Goldinha há quanto tempo? Pô, desde 97, cara. Desde 97, 97 né? Foi a primeira vez que eu fui. É, a época é mais ou menos que eu acho que eu tava lá também. E tu conhece, quer ver? Eu fiquei, sabe com quem? Na casa do Coiote, cara. Pô, claro, cara. Fiquei na casa do Coiote, que é do lado, Coiote, que é do lado que é atrás do Golginho. A casa dele era atrás do Golginho. Eu fui pra lá porque eu sou muito amigo da Una, que foi esposa dele. Eu sou amigão da Una. Isso, então, a Una é minha irmã. E hoje ela tá trabalhando com o negócio de visto. Minha irmã, a gente se fala sempre irmã. Super e eu fiquei na casa deles, cara. E foi quando eu conheci o Gold lá a primeira vez. E vai lá até hoje? Eu vou lá até hoje, cara. E tem umas academias na rua também, na praia? Tem a academia da praia lá, né? Que é a famosa Muscle Beach, a famosa academia onde treinou o Arnold. Esses caras treinavam na beira da praia. Eu vi agora o seriado do Arnold. Que seriado maravilhoso. Quem não e ele malhando na praia, Na praia, naquela época. Naquela época, aquilo ali era um negócio, aquilo ali era um... Vamos lá, aquilo ali era um arpoador da época. A galera, só que lá... Né? Venice Beach, pô. A história de Venice é Venice aqui, ó. Eu sou, porra. Venice ganha ou perde pra Malibu? Malibu é otário, é surf, né? Venice é mais arpoador, né? É arpoador. Rapaziada. Underground. Aquela época do underground, que tinha rua no arpoador. Isso, né? Era underground. Depois veio o circo voador, mas o arpoador era aquele underground ali, o Pia. Lembra do Danilo? Claro. Negão. Quem era mais forte, tu ou o Danilo? Não, na época o Danilo era mais forte. Mas o Danilo acho que era mais velho um pouco. Era mais velho que tu. Era mais velho. Acho que não. Acho que hoje uns 2 anos, né? Uns 2, 3 anos. Um pouquinho. Ele era um pouquinho. Mas naquela época, qualquer pouquinho era muito mais, Malibu. Era, não é? Muita Você coisa, com 15, um cara com 18 já era, esquece. Era diferença. Meu irmão, era diferença absurda, né? Era o cara, né? Hoje em dia eu falo isso pros garotos mais novos. E ele foi pra Califa também. Eu sei. Já se cruzou com ele lá, não? Não, nunca mais vi, cara. Ninguém mais viu. Nunca mais, sumiu. Eu falo pros moleques mais novos, às vezes, assim... foi criado por um sargento. Isso, um ali. Militar, tinha um pastor alemão. Isso, não, o negão. O negão, ó, o Danilo, pra tu ver. Meu irmão, deixa eu contar uma história antes de você acabar do Danilo. Ele uma vez estava namorando, estava dando um beijo, ele namorava uma loura muito bonita da Joaquim Nabuco, lá no Castelinho. Isso mesmo. Passou uma rural, aqueles carros altos, que hoje é o Land Rover, mas naquele tempo era rural.
E os caras, é macaco! Chamaram ele de macaco, rapaz. E entraram no arpador, só que o arpador era... Tinha que fazer a volta. Não tinha... Não, acabava ali, né? Tinha que fazer a roda e meu irmão e volta, e a ruazinha assim, ó. Correndo, bicho. Tava eu, Álvaro Romano, Fabinho, Gil, a rapaziada do arpador conversando. Ele veio correndo, se meteu no meio da galera. E a gente, o que houve, Danilo? Calma. Aí o carro voltou, ele falou assim, parou, desce. Aí veio, pá, aí tinha um cachorro também atrás, cara, latindo, ele deu um pé no bico, meu irmão, o bicho era bravo, né, cara? O cara era bravo, Danilão pegou, chamou o cara de macaco, ele bateu em todo Danilo mundo era Danilo, da rural. Eu era mais novo, eu olhava aquele negão e falava, pô, quero ser igual esse negão aí. Tu ficou até maior. Ficou maior. Depois eu ultrapassei. Ele era bom de frescobal. Então, o trabalho de membro inferior, ele é o principal. Tanto é que, por exemplo, vou adiantar, mas a gente volta depois para esse assunto. Uma prescrição de um treino full body começa pelo membro inferior. Então, o primeiro exercício, agachamento. Eu não vou começar pelo peito. Eu tenho que te contar uma história. Você falou dois assuntos que eu tenho que bater esse papo com você, né? Um sobre o full body, né? O full body, cara, é muito louco a história do full body, né? Porque eu conversando com você, aí você virou pra mim, tudo que eu quero aprender nessa área, eu sempre te ligo, eu sei que você é ocupado, e às vezes demora 2, 3 dias, mas você sempre me responde e sempre me dá uma aula, cara. Eu tenho sempre uma aula, eu tenho esse privilégio de ter uma aula com um especialista, porque a gente é amigo há muito tempo atrás, né? E o full body, porque agora tem a moda, né? Um dia peito, um dia costa, um dia bíceps, um dia tríceps, um dia perna. Divisão de grupamento muscular. E aí você falou, Maribu, mas você faz jiu-jitsu. Vai no dia que você for 2, 3 vezes por semana e faz o full body, né? Treina o teu corpo todo. E eu, como tenho essa malandragem, essa ginga de carioca, eu já inventei o fubá. Vamos fazer um fubá. O que é fubá? Fubá é malhar um pouco, o que der na telha. Você vai ali e malha, um bíceps um dia. Não tem regra, é sem regra, no rules. É o que eu sempre gostei. É fazer um negócio sem compromisso. Eu aprendi muita coisa com você. Uma das coisas que eu aprendi com você foi o 70%. Você quer falar um pouquinho sobre 70%? Cara, a gente tem uma direção, assim, para ser claro, né? Uma direção em relação à intensidade de carga, ou seja, a quantidade de peso que você vai colocar lá para treinar, né? E aí a gente determina isso com uma intensidade. Uma das formas de você determinar a intensidade. Então a quantidade de peso que você vai usar ali, naquele momento do exercício que você vai estipular. Então a gente parte assim, ó, os 100%, que é a tua carga máxima, é o máximo de peso que você consegue levantar uma vez. Esse é o teu RM máximo, que a gente chama de RM, ou força máxima, tá? Você consegue levantar uma vez. Uma vez. Só que esse não é um treino para uma pessoa normal que quer adquirir saúde, quer adquirir hipertrofia. Esse é um treino para quem quer desenvolver força máxima. Então, um atleta de força, concorda? O cara que precisa de realmente chegar no máximo da força dele, ele vai treinar até chegar no RM, vai fazer uma periodização em que ele vai treinar um RM durante algum tempo, para desenvolver realmente a capacidade máxima dele de força. Para uma pessoa normal, então a gente tem a máxima, que seria 100% da tua RM, da tua repetição máxima. Você tem uma submáxima, já é submáxima. Aí você vai treinar com o quê? Com 90%, né? Tá ali no 90%, tá na submáxima. Você vai fazer o quê? 2 repetições. Já fiz. 2 repetições com 170. Então, lembra do Tony Bonilha? Claro. Ele que me ajudou a levantar 2 vezes 170 quilos. Então, quer dizer, me ajudou, né? Eu chamo de 171. Porque ele ajudou. Ele me ajudou. Quando você trabalha RM, você não tem ajuda. Tem que ser sem. Ninguém bota a mão na barra, você tem que fazer sozinho a tua força. No máximo você tem segurança, mas ajuda na barra não pode ter, senão. Cara, qualquer toque é 5%, 10%, aí você não foi na tua real. Você teve ajuda. Então, o treinamento de força máxima sem ajuda. Mas aí você vai 100%, 90%, 85%, 80%, né? Aí você 70. Chegou a 75%, 70%. O 70% é muito seguro, cara. Rogerão, eu vou te confessar como você é um cara atleta, casca grossa. Eu me considero
eu gosto do esporte, né? Eu gosto de malhar, eu tenho o hábito de malhar. Mas, de vez em quando, a vida, né, me tira por algum problema disso, problema daquilo. E tem pessoas que ficam muito tempo afastadas da malhação, de se cuidar. As pessoas começam a cuidar muito do trabalho, se preocupam muito com a vida e param de se cuidar. E quando você me falou que 70%, aquilo dá um conforto de você não precisar ir para uma academia para malhar 100%. É como se você fosse jogar um jogo de futebol. Vamos jogar uma bola, não, mas eu não estou bem. Não, mas vai jogar 15 minutos, porra. Então você poder ir para uma academia sem um compromisso de fazer o esforço total, sim, você começa a engrenar. Então eu acho que isso para o ser humano normal, que eu digo, que não é um atleta, que não é um cara que tem hábito, os 70% vira assim um mantra, você vai conseguir. Eu não posso falar isso, porque eu sou do jiu-jitsu e o meu ganha-pão é o jiu-jitsu. Mas, porra, eu não posso falar, mas eu vou falar. A musculação hoje, na minha idade que eu tenho, ela é muito mais importante para eu continuar tendo uma vida, para poder passear, ir no shopping, ir no cinema, viajar, entrar no avião, entrar no carro, poder viver. Até ensinar até poder ensinar jiu-jitsu. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu fui fazer um negócio do aguarda, né, com um aluno novo de 120 quilos. Olha isso. Eu tava sem malhar. Pô, meu irmão, o joelho senti, cara. Sentia a pressão, o peso. Então, a musculação, meu irmão, pra mim hoje, cara, é difícil. Eu sempre trago as pessoas pro jiu-jitsu, né? O meu carro-chefe é o jiu-jitsu. Sim, claro. Eu faço tudo para trazer o máximo de pessoas para o jiu-jitsu. Mas, com certeza, a musculação para você fazer vôlei, surf, qualquer coisa, tudo, qualquer atividade. Ainda mais quando você tem uma idade mais avançada. Mais idade, porque é mais seguro, cara. Presta atenção. A musculação, você tem controle, concorda? Vamos lá. Você vai botando peso que você consegue. Você tem controle. Não, e você tem diferente de uma luta, de um jogo de futebol. Totalmente diferente. Por que você tem controle? Porque eu consigo controlar quantas vezes eu vou fazer aquele movimento, com quanta carga eu vou fazer. Agora, o mais importante, sabe qual é o controle principal? É o tempo que você tem para recuperar, para voltar a fazer. Exato. Isso aí, como é que é isso? Isso aí você pode variar, né? Pode esperar 2 minutos ou pode fazer rapidinho também, né? Então, vamos lá. Você pode, tá? Você pode variar esse tempo, depende da intensidade. Quanto mais peso eu coloco, mais tempo eu levo para recuperar. Isso é regra. Quanto menos peso, eu recupero menos tempo. Pronto. São 2 exercícios, são 2 trabalhos bons, né? Todos os 2 são bons. Independente disso. Mas entenda bem. Você pega, vamos lá, se você pegar um cardíaco, um cara que é cardíaco, ou tem pressão, ou tem pressão alta, o que acontece com esse cara? Pô, esse cara pode treinar, sabe por quê? Porque ele vai fazer 10 repetições. O que você vai fazer? Vai deixar ele se recuperar para ele voltar. Por quê? Porque existe uma questão de duplo produto. O que é isso? É a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando você está bombando ali, músculo, você está bombando sangue e o coração está... Então a frequência faz o quê? Bum, bum, vai subindo. A pressão, bum, vai subindo. Beleza? Quando você chegou em 10 repetições, você parou. Parou? O que você vai fazer? Vai deixar ela cair, ó. Até ela voltar. Quando ela voltar, quando ela ficar ideal, você volta a repetir isso de novo. Tá. Caso com 10 repetições você nota que ele está demorando a se recuperar muito, sabe o que você faz? Faz 8 repetições. Porque ela vai subir menos. Quanto menos repetição, quanto mais repetição, mais chance eu dou dela subir muito. Quanto menos repetição, mais chance eu dou dela subir pouco. Então eu controlo, cara. Então você tem o controle. Então, por exemplo, como é que você controla isso no jiu-jitsu? 5 minutos de rola. Eu botei um gigante, cara. Então, tá, 5 minutos. E pronto, 5 minutos. Porque você depende da outra pessoa ali. Exatamente, com você. Você não tá sozinho. E o cara vai jogar. Aí você vai. Pra onde esse cara vai? Tu não sabe. Aí tu vai ter que fazer um esforço
Pô, durante 5 minutos, tá, você pode reduzir o tempo, tá? Só 3 minutos aqui, irmão. Só 2 minutos. Você controla, você consegue até controlar. O jiu-jitsu diminuindo, aumentando, isso, você consegue controlar também. Você consegue controlar. Até que eu tenho um aluno com stent. Então, 5 stents. tem que controlar. Às vezes eu faço assim, um treino de 5 minutos. Quando eu vejo com 2, ele tá com a boca roxa. Eu falei, não, tá bom, para. Então isso é uma coisa, o professor tem que estar ligado. Você tem que intervalar mais esse cara. Você tá ligado também nos alunos. Sim, né, cara? Claro. Às vezes você faz uma série pro cara e no meio da série o cara foi pra boate de noite e não tá aguentando. Aí você tem. Como é que você faz? Não, é porque eu trabalho só com atleta. Então, meus atletas estão sob controle porque tem avaliação o tempo todo dos meus atletas. Então, você só trabalha com atleta. Só. Eu eu queria conversar. Sei que o cara é saudável. Aguenta. Tá ali é saudável. Então eu vou te dar hoje eu aprendi uma frase que eu quero falar ela aqui nesse podcast, que é o seguinte: cheguei para um professor de ginástica, estava dando aula para uma senhora, e a senhora é uma senhora muito simpática, e o professor um pouco assim ressabiado comigo, porque ele sabe que eu sou do jiu-jitsu, tem um pouco de e tal, fica receio, né? E aí eu fui querer ser simpático com ele, e virei e falei assim, porra, tá botando essa coroa aí, tá sarada, hein? Aí ele falou assim, sarada não, curada. Então, isso aí, e pra mim, eu tava ali, porque eu tava acabando de vir numa situação que eu tinha que... O cérebro, o que acontece? O meu cérebro, quando eu tô meio ruim e começa a malhar, o cérebro reage de uma forma que ele me fortalece. Por exemplo, uma gripe, tô com gripado. Eu faço uma musculação, o cérebro fala, tá na hora de fortalecer. Eu começo a me ficar mais forte. Ou seja, ficar sarado é a tua especialidade. Mas tem muita gente que precisa só ficar curado. Saudável. Curado. Fala, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu método de aulas de jiu-jitsu online. Para você que está longe do jogo, eu espero que essas técnicas possam melhorar o seu jogo. Encontro você lá. Os. Malibu!